Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi um Liga Mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tem muita gente chegando aqui, muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Você que ainda não se inscreveu, meu recado é para você, meu pedido é para você e vamos juntos falar do Timão da... Claro que o torcedor esperava mais, até pelo que... Eu não digo pelo que foi o jogo, mas pelo que se desenhou depois, com a vitória parcial, e o Corinthians poderia ter sustentado a vitória, não fossem ali os minutos finais, com 2 gols até dos caras, né? Um deles anulado por impedimento, e depois, numa bobeada da defesa, né? O Kaká que entrou no segundo tempo, o Alanis toma a frente dele e acaba finalizando. O Cássio acho que foi mal nesse lance especificamente, não acho que ele tenha sido mal no jogo. Eu vi que tem muita gente detonando o Cássio. A bola que ele toma no gol que o juiz acabou anulando é uma bola que está rente à trave. Eu acho que é mais indefensável do que o gol que acabou sendo validado, porque ele está dentro do gol, né? Ele está caindo para dentro do gol. Ali acho que houve um erro de posicionamento e também uma falha defensiva, né? Do sistema como um todo. E o jogador toma a frente, faz um gol. O Racing estava ocupando mais o campo do Corinthians. O Corinthians, enfim, na reta final acabou fazendo algumas trocas, mas o fato é que não jogou tão bem. Poderia ter construído até um resultado melhor, porque eu vou dizer um negócio: esse Racing não é essa coisa toda, tá? 8º colocado no Campeonato Uruguaio, um time que nunca ganhou a elite do Campeonato Uruguaio, está sempre frequentando a segunda divisão, não é páreo, vai perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é fato. A questão é, quando você encara esse time fora de casa, você tem que entender o contexto. Você está fora de casa, os caras marcaram muito bem no meio de campo, o Corinthians teve muitas dificuldades, e o Corinthians por si só, dentro da sua atribuição, também cometeu muitos erros de passe, não conseguia sair da marcação dos caras, então o Corinthians também teve os seus deméritos para não conseguir vencer o jogo. Mas vamos combinar que em circunstâncias normais, o Corinthians vence esse time do Racing, como provavelmente vai vencer e tem que vencer, passa só um na Sul-Americana, na fase de grupos, o segundo faz playoff com eliminados da Libertadores, dos terceiros colocados, então tem que vencer, tem que fazer pontos em casa, mais do que isso, tem que fazer 3 pontos em casa contra todos os adversários do grupo, além do Racing do Uruguai, na semana que vem já o Nacional do Paraguai em São Paulo, e depois o Argentino Júnior precisa fazer resultado em casa e pelo menos buscar ponto fora. E é por isso que eu digo que o resultado não foi tão ruim assim. Diante das circunstâncias, era melhor ter vencido? Claro que sim. Jogou para isso? Não. Resultado fora, empate? Tá bom, porque aí precisa confirmar em casa. Esse é o resumo, gente. Agora, Antônio Oliveira, que faz um grande trabalho, que recuperou o time, que está numa sequência interessante, que enfim, deu uma cara para esse Corinthians que ele não tinha com o Mano Menezes, tudo isso é fato. Mas por que a insistência? Por que a teimosia em 2 centroavantes? Ele nos convenceu em determinado momento que esse modelo de jogo seria para alguns jogos esporádicos, dependia do adversário. Não é o que estamos vendo, porque ele tem escalado os 2 contra o Santo André, contra o Londrina, da Série C, no amistoso, e contra o Racing, numa estreia de Sul-Americana. Então ele está insistindo no modelo independentemente do adversário. E aí está errado. Porque o Bruno Lazzaroni, que deu entrevista coletiva, porque, vejam só, Antônio Oliveira está concluindo o curso da UEFA, que lhe dá garantias para poder assinar a súmula e ser o comandante principal pela Conmebol, autorizado pela Conmebol na Sul-Americana. Ele ainda não pode. Ele está para receber aí o certificado, que deve chegar apenas no mês que vem, segundo o próprio Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, que deu entrevista coletiva ao lado do Ranieri, na coletiva oficial da Conmebol. O Lazzaroni disse que o Romero acabou entrando no segundo tempo como mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Não, peraí. Tá errado, gente. Mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo, ele tinha que ser titular. Qual é o mérito do Pedro Raul de estar em campo efetivamente todos os jogos? E eu não tô aqui detonando o Pedro Raul, não, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador muito importante para segundo tempo, entrando no decorrer das partidas para servir como uma alternativa para cruzamentos, porque começar com ele deslocando o Yuri Alberto, você ferra os 2. Porque você força uma jogada para um pivô e você abre um centroavante que poderia ser muito melhor aproveitado dentro da área. Porque o Yuri não fica dentro da área, ele vai sair também para buscar o jogo. Mas você deslocando o Yuri, você perde o melhor do Yuri.
Eu sei que para alguns jogos, pegando defesas daqui a pouco desprotegidas, para atacar o espaço, o Yuri vai fazer isso bem, o Pedro pode fazer um bom pivô, mas o Romero, que tem um retrospecto muito interessante nos últimos jogos e que desde o ano passado tem salvado o Corinthians muitas vezes, simplesmente foi para o banco de reservas de uma forma inexplicável. Ninguém entende. Para ele priorizar 2 centroavantes. E já vimos que não funciona. Pode funcionar dentro de um modelo específico para um recorte de um jogo. Muito bem. É o seguinte, quero antes de dar as informações do Corinthians, falar ainda sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O que estamos apurando neste momento é que há 2 empresas, né, com direitos de transmissão, 2 empresas que o Corinthians está negociando, com a TV Globo e também com a Abrax. No último vídeo que eu trouxe sobre isso, eu expliquei tudo para vocês. Agora tem uma informação do blog do Macedo. O blog do Macedo trouxe uma informação, aliás, um grande abraço para o Macedo e para o blog do Macedo, dizendo que neste momento o Corinthians está negociando com 3 empresas, ou seja, que houve uma terceira empresa está na parada, negociando os direitos de transmissão a partir de 2025. São elas, a Brax, a Globo e uma terceira empresa que não teve o nome revelado. A empresa não teve o nome revelado. Está sendo mantida sob sigilo por enquanto. As empresas disputam palmo a palmo para ter o direito de transmissão dos jogos do Corinthians a partir de 2025. Os valores do pacote total já estão em torno de 280 milhões de reais. Dizem que o valor oferecido pela Globo é de quase 300 milhões de reais. Segundo o blog do Macedo, o que podemos cravar é que ainda não há pré-acordo com nenhuma das empresas, porém o prazo estabelecido pelo clube para definir a situação está próximo de acontecer. É o Corinthians negociando o valor, lembrando que esse valor é anual, né? O valor é anual, 280 milhões por ano, de 2025 a 2029. Então é um acordo que eu diria a você, bilionário, né? Bilionário. Mas tudo indica que deva ser a TV Globo, porque a Globo não vai querer perder o Corinthians. Os patrocinadores devem estar fazendo pressão em cima da emissora para que o Corinthians seja da TV Globo. Agora, o Corinthians, por exemplo, vai jogar contra o Racing do Uruguai, estreia da Libertadores, e quem vai transmitir? Estreia da Sul-Americana. O Corinthians está na Sul-Americana, na Copa Sul-Americana. Quem vai transmitir esse jogo vai ser o SBT. O SBT do meu amigo Kleber Machado é que estará transmitindo este jogo da Sul-Americana na estreia do Corinthians na próxima terça-feira, às 9h30 da noite. 14 anos depois, as 2 equipes voltam a se enfrentar jogando pela Copa Sul-Americana, porque em 2010 as 2 equipes jogaram pela Copa Libertadores da América. Agora, bom que se diga, né, que esse Racing é o Racing do Uruguai. Não confunda com o Racing da Argentina, que é o Racing mais famoso, que é o Racing de Avejaneda. Não, esse é o Racing do Uruguai, que é o Racing mais fraco, né, diga-se de passagem. É um Racing que está ali na parte de baixo da tabela, na metade da tabela, enfim. É um jogo, em tese, deve ser um jogo tranquilo para o Corinthians. Se o Corinthians não se complicar sozinho, em tese, deve ser um jogo tranquilo para a equipe do Corinthians. O Corinthians, em 2010, venceu o Racing do Uruguai 2 vezes pela Taça Libertadores da América. O Ronaldo estava em campo. O Corinthians, que através da Sul-Americana pode conquistar uma vaga para a Copa do Brasil. Ele é o único time da Série A fora da Copa do Brasil neste momento. O Botafogo ontem, por exemplo, venceu a Taça Rio e conquistou uma vaga para a Copa do Brasil. O Corinthians está sem vaga para a competição. Ele poderia ter conquistado pelo Campeonato Paulista, não conquistou pelo Campeonato Paulista e acabou ficando de fora da Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana é uma das maneiras que o Corinthians pode conseguir a vaga para a Copa do Brasil. Para isso, do ano que vem, né? Para a Copa do Brasil do ano que vem. Porque esse ano o Corinthians está disputando a Copa do Brasil, claro, né? Esse ano você sabe, o Corinthians já venceu o Cianorte, venceu o São Bernardo e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Estou dizendo para o ano que vem. Para o ano que vem, ou ele é campeão da Sul-Americana, ou campeão da Copa do Brasil, ou fica entre os
primeiros colocados do Campeonato Brasileiro que estariam classificados para a Copa Libertadores da América, ou então ganha a Libertadores da América. São as maneiras que o Corinthians tem para se classificar para a Copa do Brasil. Bom, o Corinthians que terá mais uma vez o lateral direito Fagner. O Fagner que está completando 550 jogos com a camisa do Corinthians. Olha, não é para poucos, é para muito poucos esse tipo de marca, hein? É uma marca histórica com a camisa do Corinthians. 550 jogos com a camisa corintiana. O Fagner está entre os 10 maiores, os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians, tá? Entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians está o lateral direito Fagner. Muitos dizem que o Fagner tem sido muito criticado por estar exagerando na violência, tem recebido muito cartão vermelho, muito cartão amarelo, mas a verdade é que o Fagner continua sendo o titular absoluto da lateral direita do Corinthians, apesar da contratação do Mateuzinho, o Fagner continua sendo titular absoluto da lateral direita corintiana. O Corinthians está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana. A dúvida fica em relação ao centroavante do time. Quem vai jogar? Se vai ser o Pedro Raul ou se vai ser o Romero? Porque o técnico Antônio Oliveira tem escalado o Pedro Raul ao lado do Yuri Alberto. Aliás, ele tem escalado o Yuri Alberto como atacante pela ponta direita e o Pedro Raul como centroavante. Mas existe a possibilidade do Pedro Raul perder a posição para o Romero, porque o Romero entrou no último jogo contra o Londrina, por exemplo, no amistoso contra o Londrina, marcou os 2 gols da vitória corintiana, e não é só pelo amistoso, né? O Romero vem jogando bem desde o ano passado, o Romero vem fazendo gols com a camisa corintiana. Então, o técnico Antônio Oliveira pode ter essa dúvida. Na verdade, na cabeça dele, ele já desfez essa dúvida, né? Fica a dúvida mais para o torcedor corintiano, mais para a imprensa, essa dúvida em relação a quem será o centroavante do Corinthians, se o Pedro Raul ou se o Romero. O provável time do Corinthians, lembrando que o Corinthians não terá o Igor Coronado. Coronado está de fora com dengue, né? Está ainda se recuperando de dengue. O Maicon também está de fora, está se recuperando de uma contusão muscular. E o Diego Palacios, segue de fora, também se recuperando de uma artroscopia no joelho. O provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Racing do Uruguai vai de Cássio, o Fagner, que então completa, portanto, 550 jogos com a camisa do Corinthians, excelente marca do Fagner, histórica marca do Fagner, Félix Torres, que volta à equipe do Corinthians depois dos amistosos com a seleção da Colômbia, com a seleção do Equador, Félix Torres da seleção do Equador, Gustavo Henrique, quarto zagueiro, e o Hugo, lateral esquerdo, Ranielli e Bidon no meio de campo, os 2 volantes, o Garro, meia esquerda, o Yuri Alberto pela ponta direita, Pedro Raul de centroavante e Wesley de ponta esquerda. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Racing do Uruguai. E agora eu quero falar sobre a disputa corintiana pelo volante Kaique. O Corinthians está no mercado da bola e está atrás do volante Kaique, meio-campista, volante do Juventude de Caxias do Sul. Destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho. Juventude que está na final do Campeonato Gaúcho com o Grêmio. Está disputando a final do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Grêmio. Mas agora o Corinthians, a novidade é que o Corinthians tem uma disputa na parada. Além do Corinthians, o São Paulo também tem interesse na contratação do Kaique. Eu até trouxe essa informação aqui no canal do Cereto, né, a respeito do São Paulo, dizendo que o São Paulo também tinha interesse, mas é que o São Paulo agora manifestou um interesse maior pelo Kaique. Da parte do Corinthians, o Fabinho Soldado, gerente de futebol do Corinthians, já ligou. O executivo de futebol do Corinthians ligou para o executivo de futebol do Juventude perguntando a respeito da situação do jogador e ficou sabendo que a multa rescisória do jogador é de 12 milhões de reais, mas ele tem contrato com o Juventude só até o final do ano, né? O que faz com que no meio do ano ele possa assinar contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. Então o negócio poderia ser facilitado
pela equipe do Juventude, para ele jogar no Corinthians, por exemplo, para que não tenha que perder o jogador de graça no final do ano, né? Essa pode ser uma possibilidade. Acontece que também o São Paulo agora entrou na parada. O Thiago Carpini, técnico do São Paulo, conhece muito bem o Kaique, porque foi técnico do Juventude. Então, teria indicado o Kaique à equipe do São Paulo. Então fica essa disputa, portanto, mais forte entre os dois times rivais de São Paulo, Corinthians e São Paulo, pela contratação do Kaique, volante do Juventude de Caxias do Sul. 12 milhões de reais é a multa rescisória do jogador. Mas o Corinthians está precisando de um volante, né? Está precisando de mais um volante para jogar ali ao lado do Ranieri. Eu acho que o Kaique seria uma boa... Salve, fiel, tudo bem? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Lembrando que os créditos são do jornalista Chico Garcia e do canal do Cereto, tá? Foi 2 vídeos aí retirados do canal deles de corte, falando aí das melhores notícias do Coringão. Se você curte esse tipo de conteúdo, a gente pede para você deixar o seu like. Se você curte de fato, tá? Receber as notícias do Corinthians. E se de fato você é corintiano, torcedor, bando de louco assim como a gente pede pra você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar os seus comentários. Deixar o seu Vai Corinthians, o nome é a cidade de onde você está falando, porque a gente reage a praticamente todos os comentários, beleza? Meus amigos, Coringão ontem empatou aí com o Racing do Uruguai, lá na casa deles. Dava pra sair com a vitória? Dava, claro que dava. Tanto é que eles fizeram um gol no finalzinho do segundo tempo. Então dava sim, de fato, para eles fazerem, pro Timão sair com a vitória, beleza? Meus amigos, um pontinho é melhor que nada, né? O Racing ainda conseguiu fazer o outro gol, porém ele foi anulado, né? Mas quase que eles saem com a vitória também. Foi um jogo bem equilibrado, assim, bem justo. No primeiro tempo o Corinthians jogou bem, estava bem alinhado o time. Tem como no segundo tempo lá o Racing deu uma apertada mais, deu uma ajustada. Tanto é que eles conseguiram um empate com o Corinthians. E quase que eles saem com a vitória, hein, fiel? Pelo amor de Deus, o Antônio errou, na minha opinião. Mas é isso aí. Um ponto foi garantido fora de casa, então melhor ainda. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!